Hoje tem raio-x pelo Brasil. Vamos conhecer a realidade do estado de São Paulo. O estado é conhecido pela capital paulista como a cidade que não dorme, concentra o maior PIB do país. Se o estado fosse um país independente, seria a 18ª maior economia do mundo. São Paulo também é conhecido pela diversidade de cultura e é composto por polos industriais, litoral e também a Serra da Mantiqueira. Portanto, a gente vai aos dados aqui no Plasma para saber mais sobre o estado de São Paulo. População 45.919.049 habitantes. Casos confirmados de Covid-19. A gente lembra que São Paulo foi o epicentro dessa pandemia no Brasil. Casos confirmados 575.589. Total de mortes 23.702. Para conversar com a gente sobre a atuação da igreja aqui em São Paulo, a gente faz contato agora com o arcebispo metropolitano, cardeal Dom Odilo Pedro Scherer. Dom Odilo, boa tarde para o senhor, seja bem-vindo mais uma vez aqui à Central da Esperança, na TV Aparecida. Primeiro, qual o maior desafio da Arquidiocese de São Paulo com esta pandemia? Quais foram os principais problemas revelados pela pandemia aí em São Paulo? Uma boa tarde para o senhor. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Os principais problemas enfrentados em São Paulo são conhecidos e não são muito diferentes daqueles enfrentados em outras grandes cidades pelo Brasil afora e pelo mundo afora. Aqui, naturalmente, foi o início da manifestação e da expansão da pandemia no Brasil. E, como vocês mostraram, já são muito numerosos os casos no estado de São Paulo e também na cidade de São Paulo, que concentra quase metade da população do estado de São Paulo. Por isso, os números são expressivos, porque a população é muito grande também. E, claro, nós tivemos momentos bastante difíceis, com uma expansão muito rápida, primeiramente mais na área central, depois nas periferias, e algumas áreas das periferias mais pobres tiveram uma incidência muito grande da pandemia, com bastante doentes, bastante falecimentos também, e ainda isso não está totalmente superado. Se bem que, no conjunto, a situação da pandemia na cidade de São Paulo está mais contida. Agora a pandemia está se espalhando mais pelo interior, por várias áreas do interior do estado e que ainda enfrentam maior, digamos assim, grau de difusão e também de incidência da doença, inclusive de falecimentos. Mas no conjunto houve uma reação bastante boa no início da quarentena. Teve algumas semanas em que a cidade ficou bastante vazia em São Paulo. Depois, pouco a pouco, porém, o movimento foi tornando, porque também o volume da cidade é muito grande, e por mais que fiquem pessoas em casa, outras tantas saem de casa porque têm que trabalhar, e mesmo nas áreas necessitadas, as áreas prioritárias, e por isso o volume de trânsito voltou logo, e circulação de pessoas na rua também. E assim também hoje há um volume bastante grande de circulação de pessoas, e o tráfego praticamente voltou ao normal na metrópole de São Paulo. No interior do estado ainda existem regiões com mais rigor no isolamento social, porque ainda se encontra na fase mais dura, digamos assim, de difusão. Bem, nós podemos conversar também do trabalho da igreja, da ação da igreja durante esse tempo de pandemia. Não sei se esse é o momento. Oi, Dom Odilo, boa tarde para o senhor. Exatamente, a gente tem revelado aqui na Central da Esperança o trabalho da igreja, a importância que a igreja tem, principalmente diante de situações em que a pandemia revelou ou agravou, situações sociais principalmente. A gente sabe que hoje a Covid em São Paulo, ela caminha para uma retomada de uma vida normal, um pós-pandemia, mas no interior ainda os casos estão crescendo, agora que chegou no interior do estado de São Paulo. Mas a gente também destaca como foi importante e é importante o trabalho social da igreja na Arquidiocese, na região metropolitana. Como que foi essa assistência? O que o senhor pode destacar para a gente do trabalho que a igreja fez, mesmo diante de uma arquidiocese tão grande, mais de 300 paróquias?
Sim, e não é tudo. Na cidade, nós temos 9 dioceses que tomam parte na cidade, né? Se somarmos todas, são mais de 1.000 paróquias na área metropolitana, na área da cidade grande de São Paulo. São 9 dioceses que tomam parte na cidade de São Paulo, na metrópole. Pois bem, olha, a primeira coisa que nós fizemos foi colaborar com as autoridades, com apelo das autoridades, para também promover o isolamento social, todas aquelas medidas de prevenção, medidas sanitárias recomendadas pelas autoridades sanitárias. Por isso nós ficamos com vários meses com as igrejas sem o povo. As atividades, digamos, continuaram, mas à distância, através da internet, através das mídias, assim por diante, e o povo em casa. Isso foi importante para também as igrejas e as comunidades da igreja, as organizações da igreja fazerem a sua parte. Não só colaborando para o distanciamento social, mas também na conscientização do povo sobre a importância de fazer isso. Acho que a igreja tem um papel educativo também nesse sentido, e acredito que nós colaboramos nesse sentido, que as pessoas que estão em contato com a igreja estiveram muito informadas e ainda continuam sendo informadas por nós e estimuladas pela igreja, as suas organizações, para que cuidem da saúde e façam todas aquelas medidas que são recomendadas. Mas também o trabalho social para ajudar os pobres, os doentes, dado que muita gente fica sem dinheiro, sem emprego, e mesmo aqueles que de alguma forma conseguiam seu ganha-pão na rua, em ações espontâneas, em bicos, como se diz, né? E com pouca gente na rua, até isso parou. Então, também nós tivemos um grande trabalho de participação no cuidado do povo mais necessitado, né, dos pobres. Isso ainda continua, mas foram muito numerosas, estão sendo muito numerosas as ações sociais de apoio aos pobres, aos necessitados de todo tipo, e também aos doentes, mesmo não podendo estar nas UTIs, as restrições naturalmente são muito grandes, mas os padres continuaram a atender os doentes e estar perto das famílias com doentes para assim confortar e, enfim, manifestar a proximidade dessas pessoas. Sem dúvida nenhuma, né, Dom Odilo, a igreja teve uma grande missão durante esta pandemia. Aqui a gente pode lembrar também a Missão Belém, uma grande ação da Arquidiocese de São Paulo que atende aquela população mais vulnerável durante esse período, que são os moradores em situação de rua. Quero agradecer muito, mais uma vez, a participação do senhor, a disponibilidade para a TV Aparecida, especialmente aqui na Central da Esperança. Muito obrigado por nos atender. Pois não, muito obrigado, sempre à disposição, uma saudação a todos. Obrigado. Obrigada, boa tarde.